um tumor ou uma doença de cabeça, e tudo tem praticamente a mesma origem. 80% dessas doenças são todas originadas na mesma coisa, que é um estilo de vida errado. As pessoas têm um estilo de vida errado. Nós estamos aqui hoje não para modificar muito a vossa vida, mas para começarmos a perceber que se nós pusermos coisas novas na nossa dieta todos os dias, vamos ficar mais saciados e vamos começar a poupar o nosso organismo e o nosso pâncreas em primeiro lugar, e depois todo tuberculose e com umas doenças, e com escorbuto, com falta de vitamina C, que é uma coisa que já não existe hoje. O problema é que ao longo desses anos temos vencido batalhas, vieram os antibióticos, depois vieram os citostáticos, os medicamentos que matam os tumores, e uma série de mais-valias na medicina que foram fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais esperança de vida. Passou dos 40 para os 50, depois para os 60, depois para os 70, e ultimamente já está nos 86 para as senhoras, salvo erro, e nos 79, perto dos 80, menos 5 ou 6 anos para os homens. Mas acabaram-se as boas notícias. A partir de agora, as pessoas vão começar a ter menos esperança de vida. Inclusivamente, existe uma geração de jovens que deve andar agora aí entre os 8 e os 15 anos, que se diz que vão morrer primeiro que os pais. Porque os pais ainda apanharam uma época em que ainda não havia tanto empacotamento, tanto açúcar disponível de uma forma assustadora, não é difícil de compreender. Então, nós hoje vamos falar em Portugal. Em Portugal, no ano de 2011, são as estatísticas mais concretas que temos, a diabetes ultrapassou 1 milhão de pessoas e continua a subir. Neste momento existem 500 mil portugueses que não sabem, perto de meio milhão de portugueses que não sabem que têm diabetes. Em relação às crianças, isto é muito grave, porque nesse ano, durante todo o ano, houve 30 novos casos de diabetes em jovens com menos de 19 anos por dia. Não me venham dizer que é a hereditariedade ou que não sei o quê, porque não é. Isto tem a ver com o estilo de vida, e nós já vemos porque é que as crianças estão a ficar também tão diabéticas. Não são só os açúcares, é a falta também de alimentação como deve ser. E então a Organização Mundial de Saúde mandou-nos, tem um vídeo em que é as muitas fases da diabetes. E temos estes 2 jovenzinhos, que são de Laos, do país chamado Laos, e estes jovenzinhos vão com as suas mochilinhas, eles não vão para a escola, sabem para onde é que eles vão? Eles vão para o centro de diabetes, e nas mochilas eles não levam os livros, eles levam as agulhas de insulina, eles levam os panfletinhos, eles levam a comidinha que devem comer até chegar ao sítio onde vão receber o tratamento. Temos este jovem aqui, que é um esportista, tem 16 anos, também tem diabetes tipo 1, e este jovem é praticante de uma modalidade esportiva oriental, que eu nem esqueci de dizer o nome, mas ele conseguiu encontrar um equilíbrio entre o seu tratamento com insulina e um estilo de vida saudável. Ele consegue melhorar bastante a sua performance física e controlar o nível de açúcar no sangue através de uma dieta saudável. Veem que ele vai ali, parecem câmaras grandes. Depois temos este pequenino, que é um bebezinho praticamente, e veem que ele está a brincar. E o que é que ele tem ali à frente? É uma mochilinha com a agulhinha de insulina. Dentro daquela mochilinha está o seu equipamentozinho de insulina. Esta jovem está a viver num campo de refugiados na Jordânia, e a grande dificuldade dela, ela é diabética também, e a grande dificuldade dela é conseguir que a insulina fique fresquinha, porque a insulina precisa de estar fresca nas horas mais quentes do dia, precisa estar a uma temperatura estável para não estragar a sua molécula. E então ela tem essa dificuldade porque no campo a eletricidade não é estável. Eu estou só... Este senhor é da Índia, e a diabetes, ele tem diabetes tipo 2, e a diabetes fez com que os médicos tivessem que cortar uma perna. Portanto, vocês estão a ver que a perna esquerda
até lá, mas a perna direita está cortada. E é uma prótese que eu tenho. Desculpa eu estar a fazer essas coisas, mas é preciso a gente perceber que isto não está bem. E agora nós vamos pensar um pouco. Então, mas porquê é que isso é assim tão grave? Porquê é que isso acontece? Porquê é que isso não acontecia nos últimos anos? Porquê é que isso só está a acontecer agora? Está a acontecer agora porque, infelizmente, a indústria bombardeia-nos com alimentos que, mesmo que digam que são saudáveis, estão carregados de açúcar. Carregados. Nós vamos a qualquer supermercado e vemos que os refrigerantes estão logo a seguir à carne em vez da água. Para nós, para chegarmos à água, temos que andar 50 km. Vocês vão reparar isso. Cada vez eles põem as coisas saudáveis mais longe. Cada vez empacotam mais as coisas. Agora até a fruta seca também está empacotada. E é isso que nós vamos ver hoje. É que nós podemos fazer tudo isso em casa de uma forma muito saudável. Eu vou pedir a alguém que me ajude aqui a distribuir. Este inquérito é um inquérito muito simples, mas que já faz com que vocês percebam como é que está a vossa saúde. Por exemplo, se têm constipações frequentes, se espirram muitas vezes, se estão muitas vezes com gripe, ou se têm obstipação, se não evacuam com facilidade, ou se têm sempre o nariz tapado, ou uma série de coisas. Vão pondo os pontos. Se tiverem mais de 50 pontos, já estão no caminho de começar a ficar doentes. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu tive e não cheguei a 20 pontos, tive 18 ou 19 pontos. Portanto, quer dizer, uma pessoa normal, se é mais velha como eu, já passei dos 50, tem uma pontuação tranquila. Podem fazer agora. Aguardamos uns segundos para quem está a fazer o inquérito, podem se concentrar um bocadinho e vamos aguardar que façam o inquérito. Mas temos aqueles que já completaram o inquérito e que tiveram mais de 50 pontos, estão na hora de fazer mudanças, remodelings na vossa vida, mesmo grandes remodelings. Eu vou falar um bocadinho acerca da diabetes infantil, embora não seja propriamente a minha área atual, mas tenho algum relacionamento com isso, quanto mais não seja prioritário. Mas antes disso, ainda queria dizer outra coisa às pessoas que nos visitam pela primeira vez. Nós temos uma herança na nossa igreja, graças a Deus, que é dada por uma senhora que viveu no século XIX, e essa senhora chamava-se Ellen White. E ela, nessa altura, recebeu de Deus visões acerca da saúde. Porque naquela altura as pessoas também eram muito doentes, tinham muitos problemas de saúde e comiam muito mal, mascavam tabaco e faziam imensas coisas que não estavam certas. E Deus instruiu essa serva dele para que as pessoas pudessem ter uma vida mais saudável. E aquelas coisas que vocês ouvem hoje, de saúde, de comer coisas muito saudáveis, de comer coisas cruas, de não comer carne, de evitar as proteínas animais, de leite, etc., ela já falava há mais de um século. Portanto, essa herança é uma herança. Façam só um bocadinho de hoje, porque eu estou um bocado de roupa, desculpa, não. Peço desculpa. Ali alguém que ainda não tem tempo. Ora bem, essa herança já existe na nossa igreja há muitos anos, desde que ela teve essas visões. Mas agora parece que toda a gente fala de comida e toda a gente fala de comida saudável, é certo. Aquilo que eu quero é que nós saímos daqui completamente desmistificados. Eu não sou especialista em nutrição, mas sou médica e pela força das circunstâncias, porque também as pessoas pedem muito que nós as ajudemos em termos alimentares, eu tenho estudado bastante acerca do tema e posso esclarecer algumas coisas. Eu queria só dizer mais uma coisa acerca da diabetes infantil. Nós vimos aquelas crianças todas por todo o mundo com as suas seringas de insulina e nós podemos já detectar, eu detecto na minha vida prática como médica, no dia a dia, quando uma criança está com potencial de desenvolver uma diabetes. E eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu estava a trabalhar, tenho aqui duas colegas de trabalho do SAMS, eu estava a trabalhar no SAMS de Setúbal e apareceu uma menina que já era minha doente, tinha muito paciente, e naquele dia
ela estava extremamente agitada, estava com mau hálito, estava pálida, estava irrequieta. E eu perguntei à mãe como é que era a vida dela. E a mãe disse, a Inês nunca está quieta, ela é patinadora, era magrinha como um espelho, magrinha. Até o que é que ela come? Ela não come nada, a Inês não come nada de jeito. Não come nada de jeito. Então, quando ela chega à casa, é aí que a gente vê o que é que eles têm no frigorífico. Quando ela chega à casa, da rua, da escola, cheia de fome, o que é que ela... A senhora ainda não tem o jantar pronto, o que é que a Inês come? Se ela vai logo às prateleiras e vai logo buscar um pacote de bolachas Oreo. Ela está viciada nas bolachas Oreo. E assim come aquele pacote. Então, e depois, quando chega à mesa, o que é que... não come lado de jeito. Dá 2 lamidelas na sopa e vai para o quarto, para o telemóvel e para o computador. Isto é magrinha, porque é patinadora, é uma mídia elétrica, é uma mídia super mexida. Vou-vos dar outro exemplo. Eu já vos vou explicar qual é o caminho da Inês. Como é que eu estou a ver o caminho da Inês. Já vos digo. Vou-vos dar só mais um exemplo. Isto não é nenhuma paciente minha. Li numa revista uma top model, uma moça muito bonita, magrinha, elegante, que quer manter a sua linha, e então ela, para manter a linha, bebia Coca-Cola, de vez em quando um copo d'água, e um croissant com chocolate dia sim, dia não. Essa moça deu entrada no hospital com uma ruptura das fibras cardíacas um dia da sua vida. Deu entrada no hospital, uma moça com 19, 20 anos. Agora vou-vos dizer qual é o caminho da Inês e porque é que é tão preocupante uma criança com 8 anos, que é a idade da Inês, nesta menina que eu vos falei, patinadora. Qual é o problema dela? Ela não tem suficientes nutrientes no seu organismo, é como se não tivesse soldados nenhum, não tem defesa nenhuma contra os ataques que venham. Por outro lado, o pâncreas dela, que é o órgão que deita insulina para nos proteger, mede o açúcar nas células, portanto é o órgão que faz com que o açúcar seja distribuído pelo corpo todo. O pâncreas dela está muito esforçado, porque ela chega a casa cheia de fome. E nós já vamos ver isso no índice glicémico, nós já vamos ver isso. Ela chega a casa cheia de fome, mete aquelas bolachas Oreo para o estômago, aquilo chega à corrente sanguínea numa velocidade estrondosa, é mais rápido que o Fórmula 1, e o pâncreas dela fica completamente desarpatado. E tem que começar a trabalhar muito rapidamente. Isso chama-se o índice glicémico, não é alto, é hiper mega alto, é um foguetão. O pâncreas fica cansado. Depois aquilo tudo acalma. Ela come qualquer coisa, vai descansar um bocadinho, no dia seguinte volta à mesma coisa. Ao fim de semanas, de alguns meses ou anos, aquele pâncreas está de rastros. Qual é o caminho da Inês? O caminho da Inês é ela que está toda bem, agora aparentemente está tudo bem com ela, constipa-se de vez em quando, tem muitas aftas na boca, que é um indicador de falta de imunidade, tem muitas aftas na boca, tem mau hálito, tem assim um ar doentio. O caminho dela é vir no inverno mais rigoroso, ela apanha uma virose daquelas a sério, o pâncreas está no fim da picada, leva com o vírus em cima, acabou e fica destruído. E aí não há diabetes nenhuma, ela fica completamente atacada pela diabetes, ou seja, fica com diabetes tipo 1, que é a diabetes em que o pâncreas pura e simplesmente não funciona e é muito comum nas crianças e nos jovens, é mais comum nos jovens. Estão a perceber porque é que se fica com diabetes nestas idades. Por outro lado, também temos aquelas crianças obesas que normalmente desenvolvem uma diabetes tipo 2, como os adultos, ou seja, o pâncreas funciona qualquer coisa, mas não o suficiente para manter o açúcar baixo. E vocês dizem assim, mas qual é o problema de ter o açúcar alto? Eu vou-vos dizer muito simplesmente, um bebê prematuro que tenha o açúcar alto no sangue, a níveis que um adulto 200 e tal, 300, sabe o que é que acontece ao cérebro dele? Rebenta. O açúcar no sangue, numa criança prematura, num bebê, destrói completamente o cérebro e mata uma criança. É claro que num adulto, numa criança mais desenvolvida, não mata, mas vai provocando lesões muito grandes ao longo dos anos. E se vocês já estão ali nos 100 de glicémia em jejum, vocês já estão num caminhozinho que não é para continuar, é para esfriar caminho.
E como é que nós conseguimos arrepiar caminho? E mesmo que não tenham, podem desenvolver a todo momento, porque a dieta que está à nossa volta, eu própria tenho imensa dificuldade em conseguir não ser afetada por isso. Fiz um descolamento do vítreo, que é uma situação ocular relativamente. Existe que a pessoa esteja em repouso. Eu, naqueles 15 dias que estive em repouso, engordei 3 quilos. Porque assim, a pessoa não consegue estar a comer coisas saudáveis, porque também não podia ir ao supermercado, não podia ir à horta buscar coisas saudáveis, estava mais parada, não fazia exercício e, no instante, a pessoa só para si. Portanto, nós temos que ter sempre cuidado na nossa alimentação. Obviamente que vocês dizem assim, mas essa comida é muito difícil de fazer, essa comida, isso ninguém consegue. Eu digo-vos já que não é assim tão difícil. Eu esta semana estive a fazer a comida, não posso dizer-vos que costumo fazer aquela comida todos os dias, porque não é verdade, mas uso muitos daqueles ingredientes já na minha vida e são esses ingredientes que eu quero que vocês comecem a usar já hoje na vossa vida. E que usem comida feita com esses ingredientes antes de se mandarem para os pacotes de batatas fritas, para os pacotes de bolachas, como se não houvesse amanhã. Ou seja, comam primeiro aquilo que é saudável e depois, se sobrar um bocadinho de estômago como um menininho, podem fazê-lo, mas já têm o exército a funcionar. Vamos passar às tabelas e rapidamente, se vocês começarem a introduzir na vossa alimentação estes alimentos especiais que eu vou falar hoje, vocês rapidamente, sem fazer grande esforço, passam daquele estado para este. Sem fazer grande esforço, porque todos estes alimentos são super nutritivos, fazem com que o intestino trabalhe, elimine as toxinas e vocês ficam muito mais saudáveis e mais magros. Vamos então distribuir as tabelas de substituição. Já todos têm as tabelas de substituição? Então vamos lá. Vamos continuar para também não nos alongarmos muito, porque ainda tem algo que queríamos passar ao longo. Então vamos lá. Na folhinha à parte, que para as visitas é verde e para os da casa é branco. Desculpem a discriminação. Muito bem, vamos ver. Então é assim, nessa folhinha nós temos as necessidades que precisamos de proteínas todos os dias. Então o que é que diz lá? Uma criancinha até aos 3 anos precisa de 15 gramas de proteínas. Uma criança até à adolescência precisa de 26 gramas. Os adolescentes precisam de 45 gramas. Os adultos, 55 gramas. As senhoras grávidas, 75 gramas. Os atletas, 90 a 15 gramas, conforme o tipo de exercício que fazem por dia. Então, isto é assim. Se nós comêssemos todos os dias carne, ou peixe, ou até ovos, não é? Ninguém morre disso. Nós tínhamos as proteínas todas completas. E não seria necessariamente errado se nós não estivéssemos perante alguns problemas relativamente à carne, nomeadamente as gorduras que tem e tudo isso. O peixe, menos, é mais saudável. Não posso negar que, como sardinhas e bacalhau, ninguém morre disso. Agora, o problema é que as pessoas não comem carne, as pessoas comem muita carne. Sabem a quantidade de carne que nós precisamos de comer por dia para ser saudáveis? A Organização, para ter as proteínas todas, a Organização Mundial de Saúde diz que são 3 colheres de sopa. Faz de conta que picam um bife, ou o que seja, metem em 3 colheres de sopa e têm as proteínas que precisam da carne. Alguém come 3 colheres de sopa de carne, come um bocadinho de bife e pronto. E um ovo. Pronto, portanto, comem demais. Ok. Mas pronto, é só para saber, quem precisar de comer carne, quem sentir essa necessidade, embora não seja muito recomendado, não deve ceder com as 3 colheres de sopa, porque depois se misturar com alimentos com muita fibra, ele está bem. Ele está bem, Paulo. Está bem, ele está bem. Eu também estou preocupada com ele, mas eu contratei os miúdos para tomar conta de mim. Então, nós comemos comida com muita fibra, diminuímos os efeitos nefastos da carne, nomeadamente da carne de vaca. Mas vamos pensar que vamos começar uma dieta em que só vamos comer proteínas vegetais. Muito bem, parece uma boa ideia. Então, temos aqui uma folhinha
que tem exatamente a quantidade de proteínas que possui uma chávena de cada coisa, nomeadamente de seitã, ou de sementes de sol, ou de tofu, ou de feijões. Sem dúvida que os feijões são muito poderosos. A farinha de amêndoa também, as sementes de sol, as sementes de cânhamo, embora não seja o seitã, tem 73 gramas por chávena. O que é que interessa aqui este tema? Portanto, vocês já sabem as necessidades que têm diárias de grandes e cabelo. O que interessa aqui é que o ideal é não comer uma chávena só de uma coisa. É, por exemplo, comer meia chávena, por exemplo, de feijões e, por exemplo, meia chávena ou de grãos germinados, ou de farinha de coco, ou de tofu. Portanto, dividir as proteínas vegetais meia-meia. Porquê? Porque as proteínas que vêm dos vegetais, ao contrário da carne, não têm todos os aminoácidos que nós precisamos. Mas nós resolvemos esse problema na hora, dividindo, e qualquer um deles se completa. Portanto, se vocês comerem, por exemplo, grãos de soja, feijões, ou farinha de milho, com grãos germinados, ou lentilhas, com arroz integral, ou nozes, aqui não fala, ou nozes, ou amêndoas, estão a comer completamente bem. Portanto, o mais fácil é um grão, um feijão, ou uma lentilha, ou uma ervilha, com arroz integral. Ou um grão com frutos secos. As nozes têm muitas proteínas. Portanto, não é difícil completar o vosso aporte proteico, não estão a roubar ao organismo e estão a ficar saudáveis. Quando tiverem dúvidas, consultem a tarefa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esta chávena é uma chávena de 250 ml. Portanto, é uma chávena, um quarto de litro. A chávena de aí é 250 ml. Vamos agora ver a conversão do trigo em receitas. Porquê é que toda a gente diz mal do trigo? É assim, é muito complicado, porque antes, pelo menos eu aprendi isso na faculdade, que as pessoas que não podiam comer trigo eram só as pessoas que tinham a doença celíaca, que é uma doença em que as pessoas, pura e simplesmente, ficam mesmo muito doentes e morrem se comerem trigo, porque não têm as enzimas necessárias para dissolver o trigo, digamos assim. O problema é que agora há muitas pessoas que têm intolerância à proteína do trigo. Vocês podem perguntar assim, e porquê? Quer dizer, há muitos estudos, há muita conversa à volta do assunto. Mas basicamente nós podemos dizer uma coisa muito simples, que talvez vos ilumine. Uma quinta na América, uma farm, uma quinta de produção de trigo, há 50 anos produzia esta quantidade de trigo em determinados hectares. Agora produz 10 vezes mais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eles atacam o trigo, modificam, metem químico, fazem o que quiserem, de tal maneira, porque o trigo é o que se cultiva mais, é o trigo, o milho e a soja, mas o trigo é o pior, é o que é mais cultivado, é o trigo, e aquilo para render, para não ficar com doenças, tem que levar modificações. E isso afeta a nossa saúde e transforma as pessoas em doentes. Nomeadamente, há provas, embora a doença de Alzheimer já exista, diagnosticada desde o fim do século XIX, mas, nomeadamente, pensa-se que a farinha de trigo esteja a provocar, além do diabetes, também doenças, nomeadamente a doença de Alzheimer, as doenças associadas à imunidade, uma série de situações. Mas nós podemos, agora, graças à vossa tabelinha, vocês já estão completamente equipados para substituir a farinha de trigo nas vossas receitas. E é muito simples. Quando diz uma meia chávena, quando diz meia chávena de trigo, vocês sabem que é equivalente a meia chávena de arroz, farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha muito inócua, é uma farinha muito tranquila, fornece proteínas, sustenta, alimenta, dá calorias, que também precisam de calorias, e não faz grande mal por enquanto. Está ótimo. A fécula de batata, igualmente. A fécula de batata é uma farinha extraída da batata que também, até à data, se provou ser bastante inócua. Depois temos a fécula de mandioca. A mandioca é um alimento muito bom que nós hoje vamos poder
provar, não sei se vamos conseguir todos, está aqui muita gente, mas pelo menos um pedacinho todos vão conseguir provar. Muitos de vocês são dos trópicos e conhecem a mandioca perfeitamente. Eu por exemplo, mas pronto, mas hoje vou comer, porque eu também estou aqui como principiante e algumas coisas estou convosco. Vou perguntar sobre a mandioca em relação à batata. Não sei se sabem como é que foi trazida a batata. Foi trazida pelo grande descobridor, Cristóvão Colombo. Ele trouxe aquilo e aquilo continua a ser trazido, e depois o Cortés também trouxe, e depois o Pizarro também trouxe lá do Peru, e depois a gente via, eu por acaso estou a seguir uma série muito interessante sobre o Carlos V, que é a história do imperador. Vemos o Carlos V que só gostava de comer galinhas e porco e borregos e estava cheio de gota, porque a carne faz muita gota, tem muita acidez, e ele a comer uma batata e diz assim: que coisa horrível que trouxeram das colónias, eu não gosto nada disso. Ele não gostava de batata. O que é certo é que a batata vingou e ficou cá e continua a estar. Mas a mandioca é melhor. Porquê que a mandioca é melhor? A mandioca é melhor porque tem mais fibras. A batata também é um bom alimento, ninguém está a dizer nada, mas a mandioca é um bocadinho melhor. Portanto, vocês conseguirem pôr meio a meio, vão comer umas batatinhas, vão comer uma mandiocazinha e assim vão conseguir também suster-se, porque a mandioca é muito boa para fazer bolos, é ótima para fazer pastéis, é ótima para fazer coisas para os miúdos que eles gostam, e pão também. O polvilho, tanto que é a fécula de mandioca. A goma de chantana é uma coisa que já existe há pouco tempo, mas já existe nas lojas de especialidade, nas lojas de produtos naturais. É uma bactéria, aquilo é uma bactériazita que se desenvolve e que faz espessa, aquilo espessa a comida. Portanto, se vocês puserem um quarto de colher de chá de goma de chantana, fica engrossado e a comida consegue-se fazer. Pronto, e por aí fora vocês podem consultar a vossa tabelazinha, tiram o trigo para as hortilhas e pronto, começam a comer estas farinhas alternativas. Agora vamos ver o sal. É assim, é claro que eu, por exemplo, tenho que comer sal porque tenho uma tensão muito baixa, mas há pessoas que, mercê de estarem a começar a desenvolver o seu caminho da diabetes, também desenvolvem uma tensão alta, ou por outros motivos quaisquer, ou stress, ou qualquer coisa, têm que comer menos sal. Como é que é fácil comer menos sal? A vossa tabela está mais completa que isto. Portanto, é muito simples. Juntam umas ervas aromáticas com uma quantidade pequenina de sal. A receita está na vossa tabela, ali não está na vossa tabela. Guardam num frasquinho de vidro, num lugar seco e fresco, e têm sal, porque os condimentos enaltecem, fazem aquilo ficar mais forte, e não é preciso pôr tanto sal. É claro, também podem pôr sumo de limão e não sei o quê. Mas isto é uma coisa fácil, prática. Vocês habituam-se, em vez de ir ao frasco de sal, vão ao frasco dos condimentos com sal e logo diminuem para metade, ou pelo menos, a quantidade de sal que ingerem no dia a dia. Substituir o açúcar. Lá está o açúcar. Então, o açúcar que nós temos disponível em tudo que é bolos, e nós vamos falar agora a seguir do índice glicémico, que é um bocadinho difícil, uma situação um bocadinho difícil de aprender, que vocês esquecem-se facilmente, mas é mais fácil aprender como é que substituir, ponto final. Então pegam, como está aí na receita, em frutos secos, hidratam-nos, é pôr um bocadinho de água assim a arrasar, deixam estar ali umas horas, escorrem o excesso de água, picam na picadora e guardam. Ou no frigorífico, aquilo por imenso tempo, não se estraga, não é bolo. Eu já tenho um no frigorífico há imenso tempo e continuo a usar nos bolos. Depois vou repondo, se quiser, quando chegar a uma altura, já está, por exemplo, há um mês e meio ou 2 meses, mudam, fazem novo e assim tem açúcar. Dizem assim, mas a fruta seca tem muito açúcar, é o que as pessoas costumam dizer. Tem muito açúcar, é verdade, mas também tem antioxidantes. O açúcar é que é mesmo só açúcar. O açúcar é mesmo só açúcar. A pasta de tâmaras, por exemplo, tem imensas coisas que fazem bem. Tem antioxidantes, tem vitaminas, tem zinco, tem ferro, tem crómio, tem selênio. Então, o crómio, por exemplo, que é um elemento do sangue, ajuda a insulina a entrar nas células. Ou seja, esta pasta faz com que a vossa insulina não esteja sozinha, que o vosso pâncreas não esteja sozinho, esteja acompanhado.
A substituição dos ovos. É claro que normalmente comer um ovinho por dia, quer dizer, depende da idade, mas é assim, o ovo tem realmente muito colesterol, a gema do ovo tem realmente muito colesterol. E depois não nos podemos esquecer que também nem todos os ovos são caseiros, pode haver bastante química. Portanto, sempre que vocês, ou porque estão com colesterol alto, e porque acham que têm que fazer uma dieta rigorosa, ou porque não querem ficar mais fortes, porque acham que aquilo vos faz mal, ou engorda, ou têm intolerância, podem substituir o ovo. Eu já experimentei, as receitas são ótimas. Por sementes de linhaça, por sementes de chia, é só seguir a receita, está as equivalências, vocês não têm dúvidas nenhumas. Se, por exemplo, numa receita de um bolo, não quiserem pôr tantos ovos, em vez de porem 6 ovos, por exemplo, põem 3 ovos e 3 substitutos. Pronto. E assim já estão a reduzir um bocadinho a quantidade de colesterol que ingerem. E pronto, este está em inglês, não tive tempo de traduzir. Não foi isso que disseram. Vamos falar agora um bocadinho do índice glicémico. Ora bem, eu já tinha falado há um bocadinho, mais ou menos, o que é o índice glicémico. O índice glicémico é a velocidade, como era o caso da Inês, comia as bolachas Oreo, aquilo entra ali, passa para o sangue, como se fosse um foguetão, e não ajuda em nada. Só ajuda a dar um bocadinho de energia naquela altura, tira-lhe a fome naquela altura, mas depois o organismo vai abaixo. Então, o índice glicémico é a velocidade com que o açúcar que um determinado alimento tem passa para o sangue. Ou seja, o índice glicémico abaixo de 40, faz de conta que são 40 km, que é mais fácil. Os índices glicémicos dos alimentos, os índices glicémicos altos, são os alimentos que andam com mais velocidade. 70 km, ou seja, 70 de índice glicémico já é muito mal. Portanto, vocês na parte direita têm todas as coisas que têm índice glicémico alto e na parte esquerda têm as coisas que têm índice glicémico baixo. Até 55, mesmo assim, não é. 55 já é muito para mim. Eu acho que até 40 é o ideal. Portanto, vocês procurem aqueles alimentos que têm abaixo de 40, 30. Esses alimentos vocês podem comer como se não houvesse amanhã. Podem estar todo o dia a comer, não engordam. Os diabéticos podem comê-los, porque são alimentos, para já, que ficam cheios ao fim de um bocadinho de estar a comer, porque enchem, saciam. Esses alimentos têm um índice glicémico baixo, são apropriados para os diabéticos e podem comer quando tiverem necessidade de comer qualquer coisa. Agora é assim, é claro que vocês vão dizer assim, mas há aí alimentos com índice glicémico alto que são muito bons. Claro que sim. Então, como é que nós fazemos os alimentos saudáveis, nomeadamente a fruta é saudável? Como é que nós fazemos para que um alimento que, apesar de ser saudável, por exemplo, o kiwi está aqui na tabela como tendo um índice glicémico alto, como é que nós conseguimos que um alimento que tem um índice glicémico alto passe a ter um índice glicémico mais baixo, juntando coisas que relentam a sua absorção, nomeadamente as sementes de linhaça, as coisas que têm muitas fibras, as sementes de chia, etc. Pronto, agora vamos começar aqui a falar um pouco, mas pronto. 10 escolhas simples. Substituir o arroz branco por quinoa ou por arroz integral. Substituir o pão branco por um pão integral. Substituir as batatas, o puré de batata por puré de couve-flor, ou por puré de chuchu, ou por puré de berinjela, ou por puré do que vocês quiserem. A batata é pior. Substituir, por exemplo, as natas por iogurte grego. O iogurte grego não é mal todo, aquele iogurte grego que não tem muitas coisas misturadas. É claro que há os iogurtes gregos que a pessoa fica completamente em ordem, porque são mesmo muito bons. Mas guardem isso para um dia de festa. Ou juntem uma comidinha noutra coisa que não seja tão tóxica, que é para ter a satisfação que há uma coisa que gostam, mas diminui o mal que faz. Pronto, e podemos continuar a substituir, por exemplo, as batatas fritas por batata doce, ou assada, ou até mandioca. Substituir o molho de tomate que vem nos supermercados, porque o molho de tomate nos supermercados está carregado de açúcar. Vocês hoje vão comer um molho de tomate feito em casa. Não custa nada, tem a receita.
receita, já vamos distribuir as receitas. É super simples, dá para guardar no congelador e não tem açúcar adicionado, porque esse é que é o problema. É que os molhos de tomate que nós compramos estão carregadinhos de açúcar. E pronto, e basicamente é isto, é substituído com massa de leite. A nossa crema. Pois não tem essa tabela. É alta. Sim, é assim. Essa tabela não é 100%, é assim. Essa tabela foi tirada não é, mas é assim, depende, sabes? Porque, por exemplo, se tu comeres uma batata doce com mais cor, essa batata, tudo que tem mais cor da natureza é mais saudável. Por exemplo, existem batatas doces, aquelas batatas doces que são roxas ou que são muito amarelas, essas são melhores, têm mais fibra e menos açúcar, para vocês terem essa noção. Portanto, a batata doce podem comer, porque é antidiabética, não faz mal, mas podem juntar uma fibra, ou seja, a linhaça ou a chia, por aí fora. Agora vamos passar as receitas. A distribuir as receitas, faz favor. Ok. Então vamos lá. As visitas, não há receitas para todos. As visitas estão em primeiro lugar. E depois, os da casa podem depois notar. Vamos publicar, exato, vamos publicar no Facebook da igreja. Sim. Dizemos, sim. Mas que são consideráveis saudáveis. Se eu não estiver, como é que nós... Espera, é assim, exatamente. São alimentos saudáveis que têm muitos nutrientes. O segredo é não comer tanta quantidade deles, comer sim, mas juntar alimentos que têm um índice glicémico mais baixo. E aí vocês vão, por exemplo, batata doce. Já estou a ver que a batata doce está a levantar muita polémica e por isso tem um índice glicémico alto. Não é bem assim. Não é bem assim, mas pronto. Mas suponhamos que está. O que é que se faz? Em vez de comer uma batata doce inteira, come-se 2 ou 3 rodelas e junta-se outras coisas que têm um índice glicémico baixo, por exemplo, pepinos, ou brócolis, ou tomate. Diminui-se o índice glicémico das coisas saudáveis, porque também há coisas saudáveis com índice glicémico alto. Nem tudo são açúcares e bolachas. Há comida boa que tem índice glicémico alto. É comer menos dessa comida e juntar comida que tem índice glicémico baixo. Ou muitas fibras, farelos, etc. Para quem não recebeu o material, pode enviar um e-mail para proteína.central.org. Quem tiver e-mail, nós enviamos por e-mail, depois vamos digitalizar o material, se for preciso digitalizar, enviamos por e-mail. Ou quem tiver Facebook, também vamos pôr no Facebook da Igreja Central, portanto é comprar por Igreja de Lisboa Central, que é de Lisboa Central, e portanto vou colocar lá o material. E, entretanto, falando com o pastor, quem não tiver acesso à internet, e quem tiver computador, pode falar com o pastor alguém que vamos fazer mais cópias para dar, está bem? Portanto, seja por forma eletrónica ou por papel, nós podemos fazer cópias do material. Depois é uma questão de ver, agora isto é a gente fala para nós, Pronto, já tenho aqui os defensores da batata doce a pedir-me para desmistificar. A batata doce não é diabetogénica, a batata doce tem um índice glicémico baixo. Se está na tabela, é porque está enganado, peço desculpa. Ora bem, então vamos passar às receitas. O que é que diz a primeira receita do cardápio? Croquetes de brócolis ao vapor, croquetes de brócolis e amaranto ao vapor. É assim, é muito fácil. Não é preciso gastar muito dinheiro em panelas muito caras para aquecer ao vapor.
É só um bocadinho, já conversei. Sim. Não é preciso gastar panelas nem ter coisas muito caras para cozer a vapor. Basta uma panela normal, água e um passador. Pronto. Mete lá para cima. Esta é a minha panela a vapor. Apresento-vos a minha panela a vapor. Mete lá para cima as coisas, tapa-se uma tampinha e por ficar num instante os brócolis cozem a vapor. Qual é a vantagem? Não fica na água. Porque, por exemplo, os chineses e os povos do Oriente, eles cozem as coisas em água, mas pouquinho, também cozem a vapor. Mas depois eles bebem a água. Eu sei que nós também comemos a sopa. É verdade. Isso é verdade. Mas nós fervemos mais as sopas. Isso é um bocadinho. Vamos continuar. O que é o amaranto? O que é o amaranto? O amaranto é uma coisa muito engraçada. São umas bolinhas, estão a ver, antes de arrebentar, tem aquele aspecto. Não. São umas bolinhas. Há um grãozinho, igualmente como a quinoa talvez já conheçam. O amaranto é um bocadinho mais pequenino, mais fininho, parece cuscuz, mas é muito rico em nutrientes e baixa o açúcar no sangue. Tem muito ferro, tem mais cálcios que o leite, tem magnésio, tem imensos nutrientes super saudáveis e é uma coisa que nós devemos incluir na nossa vida. Qual é o senão do amaranto? É amargoso. Não é assim uma coisinha que a gente toma uma grande luzinha. Pronto, estamos aqui a ter uma sugestão que é nós devíamos trazer as coisas, mas tem que se partir com uma colherinha, porque não vai dar para todos. Vamos dar um pouquinho a cada um e vocês vão comer as coisas sentadinhos. Não tem que se chatear nada, não tem que se incomodar nada. Ficam quietinhos, que as nossas hospedeiras vão-vos servir o lanche. As nossas hospedeiras vão-vos servir o lanche. É uma prova, exatamente. Enquanto elas estão a servir, mas eu tenho que ir organizar, senão só 5 minutos, 3 minutos, está bem? Eu já volto a falar. Vão consultando o menu e perguntem dúvidas. Enquanto estão a servir os pratinhos para que todos possam provar um bocadinho das receitas, eu vou-vos falar mais um bocadinho do amaranto. Vocês estão a ver aquelas bolinhas brancas que está a fazer, se estão a ver. Sabem o que é aquilo? São pipocas. Aquilo chama-se amaranto soprado. Ou seja, quando vocês põem uma quantidade de amaranto, também não sabia descobrir agora. Já tinham ouvido falar de amaranto soprado, mas não conseguia atingir como é que se fazia. Então, vocês pegam uma frigideira antiaderente, metem uma colher de sopa ou o que seja em cima da frigideira, deixam aquecer bem e ele começa a saltar e a ganhar o branquinho como se fosse pipoca. É uma alternativa, é engraçado para depois pôr por cima das sobremesas, sente-se aquele crocante, é menos amargoso. Como é que nós tiramos o amargoso do amaranto? Está a receita aí, que é, eles têm a receita, eu não tenho atenção, eles têm a receita aí, que é uma medida de amaranto para 3 medidas de água. Coze, aí uns 20 minutos, mais ou menos, deixam arrefecer dentro da água, aquilo dá-lhe uma cola, parece uma goma, fica assim, parece bem cola, e depois, quando já está arrefecido, passam por água fria, dão-lhe assim um jeitinho com as mãos e podem, já tira quase 90% do amargoso, fica logo muito bom. A quinoa é um bocadinho mais saudável, mais saborosa. O amaranto é mais saudável do que a quinoa. E depois o que é que vocês podem fazer? O que é que eu faço? Meto no frigorífico, ponho no frigorífico e aquilo dá para depois juntar à sopa. Quando se faz a sopa, mete uma ou 2 colheres, ninguém dá por nada, porque aquilo fica, é um puré, não se nota muito, e é super nutritivo. Qual é a vantagem? Vocês ficam sem fome, aquilo tira a fome mesmo, ficam sem fome. Portanto, toca a comer amaranto, toca a tratar o amaranto como deve ser, para que ele não seja amargoso. Ora bem, temos então a chia, as sementes de chia. O que é a chia? Alguém sabe? Conhecem a chia? As sementes de chia? Sim. As sementes de chia foram trazidas do Peru,
chama-se Salvia hispânica, foram trazidas do Peru na altura dos descobrimentos, e o Linneu, que foi quem classificou primeiro como se fosse uma planta de Espanha, mas não é. A chia é uma planta natural dos Andes e do Peru e de outros sítios de verdade. O que é que acontece com a chia? A chia é extremamente saudável também, mas também é um bocadinho nervosa. Eu vejo que as pessoas à minha volta comem a chia diretamente do pacote. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Muito bem, Ana Teresa, muito bem, está errado. O que é que se deve fazer à chia? Deve-se pôr um colher de chia, seja uma colher de sobremesa, uma colher de chá, uma colher de sopa, numa tigela e pôr 3 vezes a quantidade de água, 2 ou 3 vezes. Conforme, se vocês quiserem que aquilo seja utilizado, por exemplo, para engrossar um molho, deixem-na ficar um bocadinho mais espessa, porque aquilo fica mesmo uma cola. Se quiserem um bocadinho mais líquida, mas tem que ser hidratada, ela sobe para 20 vezes o seu tamanho, ou seja, aquele grãozinho minúsculo que parece uma pulga, fica 20 vezes maior. Portanto, e assim é que ela é bem absorvida. A sopa é ótima, mas não fervam. A sopa acaba de fazer, é excelente a sopa, excelente. Acaba de fazer, tal como o amaranto, a chia, a linhaça, exatamente. Isso são as armas do diabético. As coisas nutritivas do diabético e de quem não quer ficar diabético. As coisas nutritivas, cheias de nutrientes, cheias de coisas boas, que nos fazem o organismo ficar saciado, deixando de ter aqueles ataques de fome horríveis, porque, eu não vos quis estar a dizer, mas quem tem ataques de fome por açúcar é igual a um toxicodependente. Desculpem, mas é verdade, porque o estímulo do açúcar é igual ao estímulo da droga. É o mesmo centro, é o mesmo sítio. Portanto, quem tem grandes necessidades de açúcar está dependente do açúcar. Como é que consegue libertar-se? E juntando até os açúcares que come. Imagine que a pessoa não tem paciência para estar a fazer um pequeno almoço saudável. Se no seu pequeno almoço não saudável, nos clusters ou lá aquelas migalhas que depois põemos para fora nas tigelas, se juntarem chia, linhaça, amaranto, essas coisas, vocês vão começando a ficar mais saciados. E o açúcar que estava nessa tigela diminui logo para menos de metade do mal que faz. Isto é bom para os miúdos, porque eles aceitam tudo, não é? É prático, e vocês começam logo a cortar-lhes ali a necessidade de açúcar cedo. E é fácil, é só trás do pote, ter as coisas preparadas e ter a chia hidratada, dura imenso tempo de frigorífico, ter a linhaça também convém hidratar um bocadinho. A linhaça, meia hora chega antes de comer. Convém hidratar a linhaça, hidratar a chia, as nozes, os frutos secos, tudo também deve ser hidratado. Fica mais saboroso. É claro que às vezes não dá para a pessoa estar hidratado, mas é mais fácil de utilizar nas receitas, fica mais saboroso e é mais fácil do o organismo absorver. E os miúdos, por exemplo, gostam imenso. Se a pessoa lhe der uma amêndoa ou qualquer coisa, gordura, aquilo não vai. Mas se fizerem uma amêndoa hidratada, uma castanha de caju hidratada, sem sal e não torrada, crua, os miúdos acabam por comer aquilo, então porque aquilo é molinha, tem rinho, é fofinho e sabe bem, e pode ser posto nas papas hidrogenadas. Ora bem, a quinoa, portanto, vão ter também tortilhas de quinoa, vocês não se assustem, porque a quinoa também é um bocadinho nervosa, mas se vocês fizerem um molhinho, como foi feito aí, eu não sou cozinheiro, eu apenas tirei algumas ideias para que vocês possam começar a usá-la no vosso dia-a-dia. Eu pus um bocadinho... outra coisa. Uma coisa que eu pus nas tortilhas de quinoa, que vocês vão ver, é que as tortilhas estão cor-de-rosa ou vermelhas. Porquê? Porque eu desidratei beterraba. Cortei a beterraba em fatias, pulo ao sol, porque agora está muito bom tempo, dá para desidratar tudo o que vocês quiserem. Dá para desidratar berinjela, fazer farinha de berinjela. Também pode ficar no frigorífico. Ajuda imenso a engrossar os molhos. É antidiabética. A berinjela é muito fácil de hidratar. A berinjela, a beterraba, o chuchu, tudo é hidratado. Se vocês tiverem as coisas a estragar nos frigoríficos, cortem aos bocadinhos, ponham ao sol, agora que está calor, aquilo seca no instante e rapidamente vocês põem na liquidificadora quando está seco, aquilo fica numa farinha, se ainda ficar um bocadinho úmida, podem pôr mais um bocadinho ao sol, picam outra vez, metem num fresquinho e têm uma farinha super saudável e barata. Maçã, tudo que vocês quiserem, tudo é hidratável. Tudo é hidratável. O que é mais difícil de hidratar é que às vezes são os figos. Os figos são muito difíceis de hidratar de
desidratado, desculpa, porque tem muito açúcar e são muito bons. Aqui estão as sobremesas. O que vocês comeram ao princípio foi café de chia e coco com manga. Gostaram? Muito bom, não é? Muito bom. Nem sequer estava feito como manda o chefe, porque aquilo devia ter sido feito com a chia, depois a manga cortada na hora, e depois chia outra vez, depois manga cortada na hora. Aquilo num copinho faz um sucesso. Vocês ficam super bem vistas se fizerem uma sobremesa daquelas. Não é caro, o leite de coco não é caro. A chia, como sobe muito, parece muito caro, mas também não é caro. Reparem, vocês compram um pacote que custa 3 euros. Vocês não se esqueçam que aquilo vai aumentar 20 vezes. Portanto, aquilo na realidade só custa 30 vezes. Ou mesmo. Sobre a fogo, pois, se eu tivesse de estar a fazer comida para esta gente toda, vocês tenham pena de mim. Nós estamos aí para provar a comida. E por falar nisso, o que é feito das nossas assistentes? Estou a salvar hoje. Já tem os copos? Bem, então vamos ver se conseguimos começar a servir comida. Este bolo é muito bom. Eu, por acaso, enganei-me na receita, não pus o iogurte e ele ficou um bocadinho concentrado. É a receita de bolo de banana que está na vossa cardápio, no vosso livrinho. Esta receita, vocês podem ter isto no frigorífico e dar aos miúdos quando eles vêm da escola com aqueles ataques de fome. Isto é super saudável. Outra coisa que eu queria falar, eu queria defender o mel. E queria dizer-vos que a frutose não é bom. A frutose não é bom. Aquela frutose que vocês veem nos pacotes do supermercado, caríssima, não é bom. Porquê? Porque aquilo é só o açúcar da fruta. Ou seja, é praticamente igual a açúcar. Porque perde aqueles nutrientes que eu disse que tinham os frutos quando nós fazemos aquela pasta, que também dá para fazer com as maçãs, etc. Portanto, aí vocês preservam os nutrientes. Na frutose, vocês já têm o açúcar, ou seja, não vale a pena estar a gastar dinheiro com aquilo. A stevia, que é um açúcar tirado de uma planta, eu era para ter arranjado sementes de stevia, mas já não consegui. É super fácil de plantar, vocês podem pôr um vasinho na janela. E a stevia é doce, é uma erva, é doce, pronto. Isso é bom, mas é caro. Existem nas lojas de especialidade, é um pó branco que é doce, é açúcar. Agora, e é saudável. Agora, o mel, desde que não seja comido sozinho, com excesso de quantidade, é ótimo. Então, o mel está na Bíblia, olha na Constituição. O mel está na Bíblia, o mel é bom. Tem nutrientes, tem antialérgicos, é ótimo para a imunidade, os miúdos toleram, quer dizer, é claro que tem que ser um mel de qualidade, porque há muito mel que anda aí a ser vendido que é gato por lebre. Vocês não se deixem enganar. Comprem um mel puro com um selo bom, de boa qualidade, porque dura imenso, o mel adoça imenso as coisas e não é difícil. A chimarrão e o amarante existem nas lojas de especialidade, nesses supermercados no Brio, no Solano, no Miosótis, até já há um bocadinho doce no continente, nas lojas na parte das prateleiras das coisas naturais, já existe a chia, o amarante e a quinoa. Portanto, a chia é só preciso hidratar, o amarante e a quinoa devem ser cozidos. Está explicado aí como é que se faz. A receita de cozimento do amarante. Do amarante pode dar também para a quinoa. Agora já chegaram a nossa. Então, estas meninas já estão aqui a comer para passar. Não começar. Obrigada. Pronto. Ok, esta panqueca é tal panqueca de quinoa, exatamente, que eu gosto. Mas o que é que eu fiz para ela ficar saborosa? Ela não
fiz a bola, manjericão e tomate seco. Ficou ótimo. Ficou pouco. Ficou muito bom. Depois tem o pão de chia. Bem, o pão de chia, a receita do pão de chia que vocês têm aí é excelente. Só que vocês vão. É tão ajuda, primeiro que eu tinha feito, poder selecionar as receitas e fiz. É espetacular, é um pão espetacular. Dá para fazer grande, é com batata doce, é um pão delicioso, super macio, os miúdos gostam, dá para pôr as coisas que os miúdos gostam lá dentro. E assim já estão a comer um pão livre de frio e super saudável. Então, vocês estão a comer, e há aqui dúvidas à frente, eu já percebi, está tudo nas receitas. Ou seja, começaram pelos croquetes de brócolis, cozidos ao vapor, com amaranto, essas bolinhas crocantes, depois de misturar o amaranto em cola, aquela cola de saleira, massa, com os brócolis, salpicei com o amaranto cru, que também não está mal e dá graça. Também podem pôr isso no pão. Quando fazem uma massa de pão, quando vão pôr ao forno, podem salpicar com o amaranto, que fica crocante, dá muita graça e as pessoas não estragam os dedos. Depois, estão a comer também. Esses croquetes verdes e molhados com tal molho de tomate saudável, sem açúcar. Está aqui um bocadinho ao lado, sim. Molho de tomate, está aqui. Depois estão a comer os falafels de batata doce, grão e açafrão. O que é o falafel? Nós, quando estivemos em Israel, não sei se lembram, as pessoas que foram, nós comemos falafel e foi espetacular. Só que esta receita, o grão também é um bocadinho amargoso, o grão também é assim um bocadinho, mas é ótimo, é um excelente alimento. Mas estes falafels são disfarçados com a batata doce, e dá-lhe o açafrão, e os cominhos, e dá-lhes muita graça. Normalmente o falafel é frito, mas esse falafel foi assado no forno, com um bocadinho caseiro, espetacular. Depois há o pão de chia, esta bolinha, e depois tem a mandioca e os hambúrgueres de berinjela. Por acaso os hambúrgueres de berinjela ficaram um bocadinho novos, não sei porque temos que afinar a receita, mas eu acho que a receita que vocês têm é melhor que eu usei, porque eu acho que essas falham e faço por olho e depois já não fica. Está boa? Olha, eu queria falar das gorduras. Ainda não falámos das gorduras, nem falámos da substituição das gorduras, nem dei uma tabela de substituição das gorduras. Mas dei uma tabela de substituição da proteína animal e também da gordura animal. Ora, a gordura melhor, mais fácil aqui em Portugal, é o azeite. Mas existem gorduras ótimas, como por exemplo o óleo de coco. O óleo de coco é super fácil. Um frasco de óleo de coco que existe nas lojas da especialidade, quando está frio fica muito rijo, parece assim uma massa. Quando está a uma temperatura ambiente fica molinho. Vocês habituem-se a usar o óleo de coco. Aliás, tudo que é do coco, leite de coco, a raspa de coco, a carne de coco, a polpa, tudo é super nutritivo. O coco e o abacate são dois frutos dos quais nós podemos viver só disso. Podemos viver só do coco e só do abacate durante muito tempo. Portanto, têm todos os nutrientes. Portanto, basicamente, aquilo que é preciso introduzir na alimentação já. Fibras, coisas que cortem a absorção rápida do açúcar. A linhaça, a chia, tudo que tiver fibras, altamente fibrosos, os farelos, podem usar os farelos alimentados, os farelos de centeio, os farelos de cevada, os farelos de aveia, podem usar. Quando não tem mais nada e querem diminuir mal que a comida faz, só tem que colocar os farelos, vale a pena pôr, já quer sopa, o que seja. Diminui logo. Depois, introduzir alimentos que talvez vocês não usem todos os dias, como seja o coco, as suas diferentes formas. O leite de coco faz umas comidas deliciosas, vocês viram um café, estava ótimo. Depois tem também a raspa de coco. Se não quiserem gastar dinheiro, por exemplo, a fazer óleo de coco, porque os frasquinhos ainda podem ir aquilo do imenso, porque o óleo é mesmo muito oleoso e tudo dá imenso resultado. Mesmo que fazer qualquer coisa na frigideira, podem usar uma colher de chá de óleo de coco, que aquilo fica logo untado.
É muito fácil fazer óleo de coco. Vocês pegam 3 pacotes de raspa de coco, daqueles baratinhos que se compram no supermercado, que estão no sítio dos bolos, batem na misturadora durante. Deixam estar ali a bater, ao fim do cá está óleo. Pronto, podem usar na sopa, na comida normal, o que quiser. O sabor é suave, não incomoda, é tranquilo, portanto, e é uma grande alternativa à manteiga, às margarinas, fujam disso. Portanto, tenham sempre alguns pacotinhos de raspa de coco, para que não seja para fazer óleo de coco quando precisar. O óleo de coco para fritar não é muito bom. Mas é assim, aquilo que vocês podem fazer é, no pirex, pôr uma quantidadezinha de óleo de coco, porque ele rapidamente aquece. E em vez de fazer os fritos na frigideira, vocês fazem no forno. Podem até pôr meia de óleo de coco, meia de azeite, não tem problema, podem misturar, não são incompatíveis. E depois põem os fritos. Quando querem fritar, por exemplo, é claro que há coisas que não dá. É uma questão de fazer as coisas mais fininhas. As pessoas estão muito habituadas aos fritos. Habituem-se a usar na assadeira, fritar no forno, não fritar completamente, mas no forno. Porque aquele azeite e aquele óleo depois chega a estar fora e pronto. Agora é sobremesa, e dá pratos para a sobremesa. Entendeu? Dúvidas? É muito bom. Gostaram? Mas é que não tem utilidade. Você pode Se as minhas crianças têm sido bebidas, se fossem todas ideias. a semente de Nelson, vocês nunca mais se vão esquecer. Já alguma vez tiver, portanto, esta menina está a perguntar se, esta jovem está a perguntar se as sementes de linhaça têm que ser sempre moídas ou podem ser comidas inteiras. Vocês nunca mais se vão esquecer disto. Vocês já conseguiram matar uma pulga só assim a esborrachar? A semente de linhaça é exatamente a mesma coisa quando passa pelo tubo digestivo. O tubo digestivo só faz assim. Aperta e tal, não sei o quê, mas não pica. A pulga tem que ser morta assim. A semente de linhaça é a mesma coisa. Se vocês não a picam, hidratar é melhor. Hidratar talvez já consiga, mas moer seguramente. E depois de moída também podem hidratar, porque ainda é mais bem absorvida. Não se esqueçam, a hidratação de todas estas comidas é sempre importante, porque elas também são saudáveis e conservam-se nas prateleiras, não têm conservantes, por isso têm que estar um bocadinho secas. Aquelas bolachas, aquele óleo que vocês veem nas prateleiras do supermercado, ali ao sol, muito raro, aquilo não rança, pois não? Não rança, pois não rança porque a madeira não foi modificada, não foi aquecido e modificou completamente, e aquela gordura já não é uma gordura saudável. Portanto, estas gorduras da linhaça também têm gordura, do coco, essas coisas, os frutos secos, todas estas gorduras têm que ser evitadas, porque elas estão todas conservadas ali, naquela coisinha, e depois a gente experimentava, aquilo expande, e aí o organismo desfruta mais dos seus benefícios. Uma pergunta. Dizem que a gente tem que bater a semente de linhaça uma pequena quantidade de semente de alguns dias, senão perde a vitamina, não é verdade? Boa pergunta. É assim, na realidade, a pergunta, esta jovem perguntou se a semente de linhaça tem que ser batida na altura, ou se pode ser batida e estar nos pacotes e já vem batida, comprada daqui. Não é completamente errado comprar os pacotes com a semente de linhaça já batida. Contudo, os ácidos gordos voláteis, vocês quando partem uma noz, vocês sentem uma noz acabadinha de formar, que está magrinha na altura do outono. Vocês quando partem uma noz, ou uma amêndoa, ou uma avelã, vocês sentem aquele aroma, parece que vem ali qualquer coisa. Isso são os ácidos gordos a deitar os seus vapores. E cheiram bem. Porquê? Porque não estão oxidados. Ao fim de umas horas, rançam. As nozes expostas ao sol e ao ar, rançam. Porquê? Porque os óleos estão rançosos. Enquanto não rança, faz imensamente bem ao organismo. Quando rança, faz mal. A linhaça
Não rança tanto, porque também não tem tanto óleo. No entanto, tudo o que vem em semente é melhor bater na altura. Portanto, a pergunta desta jovem é importante. Como é que é maneira? Ou compram os pacotes já moídos e aí desfrutam de alguns nutrientes, nomeadamente das fibras, de alguma gordura, de algumas vitaminas, sim, mas as vitaminas mais importantes são as voláteis, as mais fortes, perdem-se ao fim dos dias. É mito ou realidade? Não se comer a semente do tomate, porém, aquela gelatina que tem no tomate, a semente, diz que é um bom medicamento para a insulina. É assim, não tenho conhecimentos suficientes para isso, mas é assim, eu tenho que saber e depois posso dizer, mas uma coisa é certa, o tomate, mercê das suas, da constituição do fruto, é melhor cozido do que cru. Traz mais benefícios no digere do cozimento, é mais bem absorvido pelo organismo do que cru. Para os rins, tem uma grande receita, que é as sementes de melancia, a casca de melancia. Se vocês conseguirem ter melancias biológicas, que vocês trazem de uma... outra coisa que eu vos queria falar é nos biológicos. Se vocês tiverem uma bela melancia, uma casca, de um sítio que venha de um sítio de confiança, que não houve química, vocês descascam a melancia. Alguém que ainda não tenha comido? Está tudo satisfeito. Agora as comunidades. Não há muita coisa. Então, é assim. Estava a falar na melancia. A melancia biológica. Vocês comem a polpa. Ok, fantástico. Não deitem fora as sementes. As sementes, se vocês secarem, lavam para tirar aquela coisinha da melancia para não ficar estragada depois, lavam, podem secar um bocadinho ao sol. Há uns desumidificadores, há uns secadores próprios para fruta, mas isso não há necessidade. Podem pôr no forno a 30 graus também sempre. Não estraga o fruto. Sequinhas, podem picá-las na misturadora e vocês podem comer essa casca. Essa casca é ótima para os rins. Podem adicionar à sopa. São fibras, riquíssimas em fibras, é barato. As sementes, desculpem, não é a casca, as sementes, a casca, podem ferver em água durante uns 15, 20 minutos e depois metem no frigorífico e vão metendo aquilo. É ótimo para os rins, de pura, limpa, é ótimo. Faz bem ao estômago. Ao estômago, pergunta. A semente pode ser picada. A casca, fervida em água, coada, fervida há uns 15 minutos, aquela bomba que a casca deita, põe-se num frasco, ou pode tomar um bocadinho de água, no frigorífico, vai-se vendo ao longo do dia, espetacular. Muito bom para os rins. Ajuda a eliminar toxinas. Eu não consigo ouvir. O óleo de palma é saudável. É ótimo, o óleo de palma é ótimo. Mas como todos os óleos vegetais, o óleo de coco acaba por ser o que mais facilmente se conserva, por isso é que eu estou a falar, e não perde as propriedades, é um bocadinho como o mel. O mel também aguenta muito tempo, é mesmo muito poderoso. O óleo de palma, como qualquer outro óleo, o óleo de girassol, qualquer outro óleo, quando é feito na hora, deve ser feito em frascos pequeninos, escuros e guardados em lugar seco e frio. Não é o óleo de girassol que vocês veem nos cartões de supermercado, porque se for fervido a grandes temperaturas e faz mal. O óleo de palma é ótimo, desde que seja prensado a frio e o compre num frasco escuro e que esteja conservado e com um prazo de validade pequeno. Tudo o que seja fora disso é engano. Esse mel é falso. Esse mel é puro. Não é puro. O meu avô fazia mel para as abelhas, ele próprio fazia mel para as abelhas, era muito engraçado. Ele tinha que alimentar as próprias abelhas, que às vezes as abelhas precisam de comida. Não havia flores suficientes em determinada altura, então ele fazia uma espécie de mel com açúcar e umas mesinhas que eu tinha para lá e tinha esse aspecto do mel que fica com esses torrões. O mel puro aguenta um ano, a beber anos.
sempre líquido, sempre maravilhoso, não, nada. O mel ganha de longe, é falso. Mais perguntas? Desculpem, esta irmã está a perguntar quais são as coisas que fazem melhor ao estômago. É assim, aquilo que faz melhor ao estômago, se vocês estiverem mal expostos, eu sempre vou dizer uma coisa, vocês vão dizer assim, é horrível, mas não é. Se vocês baterem um bocadinho de gengibre, o gengibre é ótimo para o estômago, mas às vezes é tão forte que as pessoas ficam com soluços. Acontece. Se vocês baterem, se tiverem esse problema dos soluços, não conseguirem controlar, às vezes o gengibre é muito forte. Não se esqueçam de tirar a casca do gengibre, porque o gengibre é uma raiz, é como uma batata, não pode ser comida com casca. Não convém. Porque é uma raiz, é um rizoma, a terra tem bactérias. E como tem muitas entranhas, tem muitos refeitos, é difícil de limpar com qualquer pessoa, a não ser que escove com uma escovinha. Aí, mas não interessa, a casca não tem interesse. Tira-se a casca fininha, corta-se um bocadinho e pica-se, por exemplo, com uma pera-abacate. A pera-abacate é ótima para o estômago. Acalma, tira a dor e com o gengibre então atenua a força do gengibre, a pera-abacate. Por exemplo, também pode pôr um bocadinho de linhaça, uma excelente linhaça, e aí tem um preparado ótimo para o estômago que pode ir comendo ao longo do dia para acalmar. Mais perguntas? As sementes de melancia é para pôr na comida. Também pode fazer chá, juntamente com a casca, inteiras, mas picadas. Elas têm muita fibra. É quase equivalente à linhaça. E é uma forma mais barata de vocês terem fibra, imensa fibra. Ajuda o tubo digestivo a trabalhar. Em vez de andarem a tomar frutas do Brutalax, que é aquele remédio que só fazem mal, como as sementes de melancia, as sementes de linhaça, ajuda o tubo digestivo a trabalhar. E qual é o interesse disto? O interesse disto é não acumular toxinas. Porque quando nós temos um tubo digestivo muito pouco trabalhado, as toxinas ficam ali acumuladas e aquilo vai para o sangue. E essas coisas não são esquisitas. Existe outra técnica que é para tirar um bocadinho a química dos alimentos. Por exemplo, a química das maçãs, a química dos pepinos, dos pimentos. Como é que vocês fazem? Vocês pegam uma baciazinha de água e põem 3 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato é ótimo, o bicarbonato é excelente, limpa, desinfeta, depura. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Deixam ali, aí uns 2 litros, 3 litros, deixam ali as coisas a boiar um bocadinho, a química diminui. Não posso garantir completamente, mas há estudos que dizem que o bicarbonato, juntamente com o vinagre de maçã no preparado, ajuda a tirar a química da açúcar. Por exemplo, mais perguntas? A semente da abóbora torrada para se comer é permitido ou não? Não. É assim, a torrada ainda tem a fibra, ainda tem algumas proteínas, porque a proteína aguenta o segura. Já perdeu muitas vitaminas. Mas o vermifugo, que afasta as lombrigas, esta senhora está a perguntar se a semente da abóbora torrada se afasta as lombrigas. Nós, quando estivemos na Albânia, com o pastor Rodrigo, no aniversário do mundo, eles tinham muitas lombrigas. Os miúdos eram super saudáveis, mas tinham muitas lombrigas, que eram muitos que estavam na terra. Então nós ensinámos a fazer justamente esse remédio. É picar as sementes da abóbora, para picar cruas, porque tem uma substância nessa semente em cru que as lombrigas detestam. E então, sim. Outra coisa que afasta as lombrigas é o alho. O alho, o preparado de alho com gengibre, afasta as lombrigas. Uma vez no centro de saúde tive uma grávida que estava cheia de lombrigas. Já tinha ainda não sei quantos ginecologia obstetras e nenhum tinha passado o medicamento para as lombrigas porque fazia mal ao bebê. Eu disse assim, você vai para casa, faz este preparado, misturou alho, gengibre e sementes de abóbora, ela foi a toda. Ela disse, doutora, no dia seguinte já não sentia nada, eu vou comer, deitou aquilo e ficou bom.
Assim como o adulto está do cheiro, não vem isso, não gosta. Não, mas também é A couve também. A couve também. Mas aí já não é qualquer coisa. Bem, acho que podemos dar para ter mais perguntas. Eu acho que está na hora de terminar. Eu agradeço a todos a vossa presença. Estejam atentos ao Facebook da Igreja, porque vamos publicar fotografias e vamos publicar receitas. Eu não sei descrever. Isto é muito enganador. Não. Eu sou muito selvagem. Não vou ter que dizer isso. Isso é estar muitas horas à secretária. Eu já tive isto. Eu sou uma rapariga de campo. Eu não, desculpa. Obrigada pela razão e Deus. Mas sempre passar a informação e não me descreve. Cuidado. Não. Ok. Eu penso que nós temos muitas graças a dar a Deus pelos bocadinhos que passámos juntos a conviver, pelo bocadinho que podemos estar aqui, que nos descontraímos. Já estamos um bocadinho mais elucidados, pelo menos já não vamos atrás de qualquer conversa, já não vamos atrás de qualquer moda, porque isso é muito importante. Nós não vamos atrás das modas. Nós temos um património e não nos podemos esquecer disso. Eu vou pedir ao Dr. Samuel que nos despeça com uma oração. Ai, a sobremesa! Bem, a sobremesa, desculpa, esqueci. Mas as assistentes estão a comer? Sim, come-se a boca, comemos a melancia, normal. E depois fica a casca. Até pode ficar com o bocadinho, porque não faz mal. As cascas, mete-se dentro de água, come-se, ferve 15 minutos, deixa aquecer, tira a casca, ferve no frigorífico, ajuda aos rins, a vender fibras, é depurante, é como se fosse um filtro, ajuda a eliminar as coisas fracas, mas tem que ser próprio biológico. Vocês procurem nos mercados biológicos, vocês não compram coisas, existem cabazes. Existem mercados biológicos muito fáceis de aceder, nomeadamente à quinta-feira há um mercado biológico ali na zona de Santos, para as pessoas que são de Lisboa. Há aqui outros, mas são ao sábado, nós ao sábado não fazemos compras, porque nós guardamos o sábado. Mas existem quintas biológicas. Existe uma quinta biológica perto do sítio onde eu moro, que é a Quinta do Arneiro. Eu não estou a fazer propaganda porque eu não tenho comissão. Mas a Quinta do Arneiro, eu tenho seguido o trabalho deles e eles estão a fazer um trabalho muito interessante. Se vocês puderem, ao fim de semana ou num dia que queiram ir com os miúdos, vão almoçar à Quinta do Arneiro, porque vão poder contactar com a natureza, ver os produtos biológicos que eles têm, encomendar os cabazes, eles mandam cabazes a casa. Estas coisas que vocês recebem em casa dos biológicos, se vocês depois não conseguirem comer tudo, secarem, desidratar, picar e guardar, são coisas que ficam. Não precisam estar a gastar mais dinheiro de comida. Por exemplo, a berinjela, a couve, a melancia, tudo é aproveitado. Não deitem nada fora. Do que vem das coisas biológicas, aproveitem tudo. Porque tudo é bom. Do Arneiro. Em Mafra. É um prazer comigo. Vão ficar contentes com isso. A sobremesa não é comigo, as meninas é que. Estou a preparar. Já estou a servir lá atrás das sobremesas. As sobremesas já estão a servir pela parte de trás. Portanto, aguentem um bocadinho. A sobremesa correu um bocadinho mal. Não consegui fazer aquele cheesecake porque ainda quero uma receita, mas a receita que vocês vão comer é os frutos secos. Eu pus câmaras, castanha caju, amêndoas. Às tantas tinha um monte de coisas hidratadas, já não sabia o que havia de fazer com aquilo. Então fiz uma pasta, pus um bocadinho de stevia, pus raspa de limão, aroma de baunilha, que é ótimo, e fiz e calquei e juntei 2 colheres de cacau magro. O cacau é bom, o chocolate é mau, porque o chocolate está carregado de açúcar. O cacau não, o cacau é bonitinho, é bom, só que é amargoso. Por isso, juntei 2 colheres de cacau nesse preparado dos frutos hidratados e picados, pus na base da forma. Depois juntei
leite de coco com polpa de coco e amêndoas sem casca para ficar branquinho, ficar vivo, piquei tudo, pus umas sementes de chia e depois por cima fiz um comido de morango. Piquei morangos com limão, aroma de baunilha e linhaça para ficar regime. Foi ao congelador e pronto, eu gostava. Depois ao bolo de banana, que vocês têm na receita, ficou um bocadinho rijo, porque eu esqueci de pôr o iogurte. E é o bolo de raba da Zefinha, que acho que ficou muito bom. E é mais qualquer coisa. Acho que é isso. Acho que é isso. É bolo de banana, bolo de raba, era o parfait que já comeram no princípio. Tá. Ainda não acabar. Ainda não acabar. Vou comer sobremesa, vou só virar. Esqueçam que a comida pode não ter aquele sabor daquela comida que vocês habitualmente comem, mas se juntarem à comida que vocês gostam, estes ingredientes que eventualmente estão aqui a conhecer, novos ou que já tinham ouvido falar, mas nunca tinham tido coragem de experimentar, está na hora de o fazer. Podem melhorar muito a vossa alimentação no dia a dia, juntando estes ingredientes. Nomeadamente, por exemplo, um snack muito rápido. A pessoa vai para o trabalho, não tem tempo de fazer comida, tem uma batata doce assada, ok, manda para dentro de um tupperware, põe uma semente de linhaça para cima, corta um tomate, por exemplo, põe um bocadinho de chia, aquilo fica hidratado. Quando a pessoa tem fome, vai comer aquilo, em vez de ir para o bar dos Santos, encher-se de Santos com o tomate de fome. Porque é impossível. Nem todos temos a possibilidade de fazer isto, mas é um hábito. Nós temos que ter esses hábitos. Por exemplo, mandioca fica fria, mas podem ter sempre, por exemplo, bolo de banana. O bolo de banana é ótimo para comer no lanche, é excelente. E atrás disso vem outras coisas. Há um site muito bom que é a Cura pela Natureza. Vocês na Cura pela Natureza conseguem encontrar ideias ótimas de lanche. Outro lanche bom, uma manga cortada, com flocos de aveia hidratados por cima, com 2 ou 3 tamas hidratadas, com 2 ou 3 castanhas do Pará hidratadas. Metem no tupperware, uma colherzinha de mel. É doce, é nutritivo, não engorda e tira a fome. É de banana, acho. É de banana. Mas eu esqueci de pôr no grupo para cá. Banana, flocos de aveia, está na receita. Açúcar mascavado. E há o bolo de rabo. Sim, o stevia era meia-meia, não é? Meia-meia. É meia de stevia mesmo. Não, por acaso não pus porque eu não tinha feito. Podíamos ter posto farinha de alfarroba. A farinha de alfarroba também é muito boa. Também podem utilizar nos preparados, substituir as farinhas. Só que às vezes é mais difícil das pessoas conseguirem. Por isso é que eu dei aquela tabela. Porque aquelas farinhas que eu dei dão a cor branquinha à mesma e as pessoas não notam tanto. A farinha de alfarroba escurece muitas coisas. É mais aos bolos de chocolate. Há imensas receitas, mas nós não podíamos estar a discutir tudo hoje aqui. Hoje foi só o possível. Eu penso que poderíamos ter ajudado. Sobretudo tem as tabelas, se amanhã se esquecerem das coisas, têm as receitas, já sabem que o caminho é por aí, é juntar outras coisas, é irem vendo o que é que podem adicionar e vão começando a ter uma... Há muita comida, por exemplo, puré de chuchu, é fácil de fazer puré de chuchu, podem o chuchu, depois, é outra coisa boa para comer no trabalho, podem. Também se pode secar o chuchu também se pode secar, também se pode assar, o chuchu é ótimo. Cozem, por exemplo, ou assam, picam em puré, juntam uma colher de farinha de maisena, podem juntar uma colher de mel e têm uma sobremesa espetacular. Podem depois pôr uns frutos secos, é como se fosse um leite creme, por exemplo. O puré de chuchu é delicioso. Devia ter feito também. A maisena é boa. A maisena é mandioca. Não, desculpa, é farinha de milho. Desculpa. A maisena é farinha de milho. Mas podem pôr, por exemplo, polvilho doce no chuchu, picam o chuchu, depois levam um bocadinho ao lume com o polvilho doce ou maisena, que é farinha de milho, também não é má, também não tem aqueles legéneros de trigo. Fazem ali uma papinha, um mingau e pronto.
E podem pôr uma colherzinha de mel e ter uma papinha deliciosa. Podem pôr fruta, podem pôr o que quiserem. É delicioso. Podem fazer também com beterraba. A beterraba é um bocadinho mais agridoce, mas podem misturar beterraba. A beterraba dá muita graça às coisas. Porque se fizerem, por exemplo, um chuchu com uma fatia de beterraba cozida, picam e fica vermelho e fica bonito. Os miúdos gostam. É diferente. Mas quer dizer, não precisam estar a comer aquelas farinhas dos pacotes. Isso não é verdade. Podem pôr também um bocadinho de canela, exatamente. Podem temperar. A canela é ótima, nesse mingau do chuchu, é ótimo. Ótimo. Então já todos comeram a sobremesa? Ainda não. Sim, perguntas. O quê? A canela é ótima, eu não sei explicar os nutrientes, eu não sou nutricionista, mas a canela é excelente. É boa para estimula o sono, é relaxante muscular, é boa para o coração, relaxa o músculo cardíaco, é espetacular. A canela. Podem comer canela como se não houvesse amanhã, podem comer canela. O cominho também é ótimo. O cominho também é bom para as lombrigas. Desinfeta o tubo digestivo, também é bom. Obrigada. Ainda bem, eu gosto que os jovens gostem desta comida, é para estragar. Os condimentos. Todos os condimentos são bons, até o piripiri. É claro que as pessoas que têm hemorroidas devem ir mais devagarinho, eventualmente não, mas é assim, os condimentos na Índia, o cancro do estômago e do tubo digestivo está em baixa. Porquê? Eles comem muitos condimentos. Os condimentos desinfetam, estimulam as células, fazem com que os sucos do tubo digestivo trabalhem com mais força e arrastam as impurezas, as bactérias e todas as coisas. Cominho, piripiri, açafrão, canela, pimentão doce, caril, tudo é bom. Noz moscada, cravinho. Quem tem mau hálito, por exemplo, um coisinho de cravinho, um pedacinho de cravinho mastigado, hidrata ou até pode hidratar se estiver muito seco, mastigam ao longo do dia, ótimo. Tem 2 ou 3 no bolso, ótimo. As especiarias usam mais em grão, não é? As especiarias usa mais em grão, pode ser. O cravinho é em grão. Eu, por exemplo, como muito alho, às vezes tenho mau hálito, hidrato o cravinho e antes de sair de casa vou mastigar. E o cravinho dá um cheiro ótimo à boca. Além de que desinfeta as gengivas e mata as bactérias do tubo digestivo, que não são desprezíveis. As bactérias do nosso tubo digestivo são 1 a 2% do nosso peso. Uma pessoa, nunca sei fazer estas contas, uma pessoa que tenha 60 quilos tem quantos quilos de bactérias? 1 a 3%. Exatamente. 600? 600 gramas. Exatamente. Não é desprezível. E as bactérias que nós estamos a desenvolver com uma dieta destas são bactérias boas, que ajudam à imunidade, que ajudam a absorver os nutrientes. Se nós comemos aquela comida enfarinhada, açucarada, frita, hidrogenada, estamos a criar no nosso tubo digestivo serpentes venenosas. É mesmo, serpentes venenosas, que nos acidificam o sangue e nos destroem a saúde. Levam-nos para o caminho da diabetes, das doenças autoimunes, dos tumores e por aí fora. Paulo, ajuda ali com aquela pergunta.
É assim, o iogurte grego também tem gordura, mas os especialistas, eu não sou especialista, eu aprendi isto agora também, eu também não tinha muita noção. O iogurte grego, eles têm uma técnica especial, têm um fermento especial para fazer o iogurte grego. E esse fermento é bom. O iogurte grego não açucarado e mais leve, portanto pode ser até light ou normal, não interessa, é mais saudável. Uma informação boa aqui, está aqui uma irmã nossa a dizer que o iogurte grego do Lidl é o que tem menos gordura e o que tem menos açúcar. É bom. O iogurte grego, eu penso que é de vaca, não posso garantir, mas penso que é de vaca. Mas o interesse do iogurte também é o leite, obviamente, mas é o bicho. Porque aquele bicho, o fermento, a bactéria, porque não é igual à dos outros iogurtes. Aquela bactéria é muito capaz, é boa, ajuda muito a dividir, exatamente, não é tão tóxica como as outras. Aliás, o iogurte em geral é melhor que o leite, porque já está meio partido, ou seja, o organismo já consegue absorver e aproveitar os benefícios do iogurte. O iogurte grego está em alta. O kéfir também tem um bichinho, um micro-organismo, ainda mais benéfico do que o iogurte grego. Só que às vezes o kéfir é um bocadinho amargoso, lá está. Mas se vocês tiverem o kéfir biológico, que seja no frigorífico, podem juntar um bocadinho ao iogurte, ou um puré de maçã, ou até ao puré de chuchu, ou até qualquer coisa que queiram. Diluem um bocadinho, uma colher de chá por dia, 2, chega perfeitamente. O nosso mal é muitas vezes comemos em quantidades excessivas. Nós não precisamos de comer tanto. Não há necessidade disso. A água é bom. A água é bom. Quer dizer, agora está muito em moda a história do pH. Obviamente que sim. Só que assim, isso é verdade. Mas aquilo que é importante nós retermos é que se nós comermos, juntamente com a alimentação cozinhada, alimentos crus, em quantidade grande, portanto, diminuímos a quantidade de alimentos cozinhados, mas temos que comer comida cozinhada, sem dúvida. Mas aumentamos a quantidade de comida crua. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que a comida crua, como não está, as bactérias, os nutrientes não estão fechados, a comida cozinhada fica muito fechada. Quando chegam ao estômago e ao tubo digestivo, é como se fosse um colar de pernas. Aquilo é só partir o colar e aquilo é tudo absorvido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é preciso ácido do estômago para partir a comida cozinhada. Porque a alimentação crua que nós comemos disponibiliza e faz com que o meio alimentar fique alcalino, que é o que esta irmã está a querer dizer. A água ácida dificulta, mas não é só a água, é a dieta. Agora, obviamente que nós não nos podemos preocupar com os pormenores todos. Nós só estamos, pronto, a água é água, para mim a água é água e acabou. Eu até bebo água do meu furso se for preciso, que é cá saber. Agora, o que interessa é que é melhor beber água do que beber sumo. Essa parte estamos de acordo. Exatamente. Portanto, é assim, é melhor beber água, seja ela de onde for, seja de torneira, do que beber sumo, não é? Os sumos são maus. É claro que a gente tem que beber, podemos beber uma bela limonada de ananás, como fizemos aqui, até podemos beber um sumo, um 7-Up ou um Sprite, mas sabemos que temos que ter uma dieta que não seja todos os dias beber isso, podemos beber uma festa ou pronto. Já sabem que tem tempo de ter mudança. Não é bom, corta muito a qualidade. Beber abacate já é bom. Coloca um bocadinho de mel. Não beber abacate no gengibre, ou até no gengibre cru, e coloca um bocadinho de mel que acalma o estômago. É bom. Eu penso que podemos terminar. Eu penso que já não há mais perguntas. Eu penso que podemos terminar. Vamos terminar com uma oração pela luta Samuel Ribeiro. Só um minuto. Parece que há pessoas lá fora que estão a fazer algum barulho. Obrigada pela vossa presença.
Obrigada por se terem interessado, obrigada por estarmos aqui todos juntos, agradecemos também a Deus o privilégio que nos deu e eu desejo-vos que vão por um caminho de melhor saúde e de melhor bem-estar para vocês e para os vossos filhos. Quero dizer que quero dizer apenas uma pequena informação. Aquelas pessoas que têm crianças, nós hoje não fizemos o seminário infantil, era suposto termos feito, porque é importante começarmos a trabalhar também a parte das crianças, para eles começarem logo a ter o paladar educado, mas era para estar connosco a doutora Sónia, que é pediatra, aliás, como o meu pai também, os dois iriam fazer a parte de nutrição da exposição, mas será feito em setembro. Vamos fazer uma Expo Kids, igual às Expo Saúdes que fazemos, mas Expo Kids, e no fim faremos um seminário de nutrição infantil, em que podem vir, os pais vêm com as crianças, vamos pôr os miúdos a cozinhar, vamos interessá-los pelos alimentos saudáveis, e isso está agendado para a primeira quinzena de setembro. Estejam atentos ao Facebook da Igreja, que nós vamos divulgar a data. Muito obrigada pela vossa oportunidade. Obrigada. Se não é pedido bom para fazermos esta oração final, eu gostaria de se levantar sempre para aliviar um bocadinho a pressão. Altíssimo Deus e nosso bondoso Pai, damos-te graças, Senhor, pela maravilhosa natureza que tu criaste. E apesar de vivermos hoje num mundo de pecado e em degradação acelerada, tu ainda nos dás luzes, Senhor, para que possamos ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, que faça melhor ao nosso corpo e, através dele também, à nossa mente, para que possamos ter um melhor relacionamento contigo, Senhor. Te agradecemos pelo esforço que foi feito pela Helena, para que esta tarde nós pudéssemos ter este seminário. Tu a possas abençoar também na sua saúde, no seu trabalho profissional, para que nos possa continuar a dar lições como esta que hoje nos deu. E pedimos-te, Senhor, que aquilo que hoje aprendemos, as coisas simples, não são difíceis de fazer, podemos usar no dia-a-dia das nossas vidas, possam ser aproveitadas por nós, para que possamos ter realmente melhor saúde neste mundo. E agora, Senhor, ao nos dirigirmos para os nossos lares, nós também possamos ser acompanhados pela companhia amiga dos teus santos anjos. E que aqueles que aqui estivermos, Senhor, possamos aprender, cada um de nós, seja qual for a nossa ligação contigo, seja qual for a nossa crença religiosa, seja qual for a nossa tendência social, que todos nós possamos ter uma maior ligação com o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez e que se prepara para nos receber na pátria eterna. É o que te peço e agradeço humildemente no santo nome do Salvador Jesus. Amém.